Em algum momento você já deve ter ouvido falar que a história do Brasil é marcada pela passividade do povo brasileiro. Porém, muitas guerras ajudam a compreender o que é a história do Brasil. Mas você sabe o que significou a Guerra dos Emboabas nesse contexto? O período da história colonial do Brasil, que vai desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 e as primeiras iniciativas de colonização na década de 1530, e vai até a proclamação da nossa independência política, fato que ocorreu com Dom Pedro I no ano de 1822, ficou marcado por inúmeras guerras, conflitos e revoltas. Uma dessas guerras se tornou bastante conhecida da historiografia, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre os anos de 1707 e 1709, no território do atual estado de Minas Gerais. Esse conflito colocou em lados opostos paulistas bandeirantes e portugueses, nessa ocasião chamados de Emboabas. Essa era a forma como na língua geral se referiam a todos aqueles que eram de fora ou chamados estrangeiros. A descoberta do ouro pelos paulistas no final do século XVII fez circular um grande número de aventureiros pela região do atual estado de Minas Gerais, todos eles em busca do rápido enriquecimento proveniente da exploração do ouro. E esses exploradores de São Paulo, de outras capitanias e até de Portugal chegaram no início do século XVIII a uma marca expressiva. Eram quase 30 mil exploradores, segundo as pesquisas sobre esse período da nossa história. Dessa forma, os estudos históricos nos apresentam inúmeros exemplos de exploradores que se estabeleceram nessas regiões produtoras de metal que foi anteriormente descoberto pelos paulistas. Como é o caso de Pascoal da Silva Guimarães, um viajante do Rio de Janeiro que se estabelece em Vila Rica no ano de 1704 e vai se tornar um grande minerador e, com o passar do tempo, vai se tornar uma grande liderança em Emboaba ainda no ano de 1707. Ou ainda Manuel Nunes Viana, que era proprietário de terras e gado na Bahia e se mudou para a região das Minas para explorar o ouro e ficou conhecido por ser chefe de um grupo armado de mais de 1000 homens que combateram durante a Guerra dos Emboabas ao lado dos Emboabas. E também Bento do Amaral Coutinho, uma grande liderança em Emboaba, que promoveu uma das chacinas mais conhecidas contra os paulistas durante a guerra. Já pelo lado paulista, uma ilustre liderança era o bandeirante Manuel de Borba Gato, que após cometer um assassinato no ano de 1682, foi se refugiar na região do Rio das Velhas. Lá ele descobriu o ouro, foi perdoado de seu crime e comunicou sua descoberta à coroa portuguesa, se tornando guarda-mor, tenente-mor e superintendente das minas na região do Rio das Velhas. Nesse contexto, as facções de paulistas e de estrangeiros ou emboabas passaram a disputar o controle e a dominação desse território e, consequentemente, o direito de explorar as minas produtoras de ouro nessa região. E Portugal até tentou controlar com mais tranquilidade essa situação, porém o que se notou foram os conflitos sangrentos que ocorreram nas regiões de Caeté, Sabará, São João del Rei, Vila Rica de Ouro Preto e na região do Rio das Mortes. A superioridade numérica e a maior capacidade bélica dos emboabas promoveu o massacre paulista na região e, consequentemente, a expulsão dos bandeirantes sobreviventes. E após a vitória em Emboaba, a coroa portuguesa cria, em 1710, a capitania de São Paulo e Minas Gerais, separada do Rio de Janeiro, e promovendo à coroa portuguesa uma maior autonomia e controle sobre a produção aurífera. Já os paulistas, após sua expulsão, acabaram procurando novas minas produtoras de ouro em regiões mais distantes e acabaram encontrando essas minas tanto no Mato Grosso quanto em Goiás já no início do século XVIII.
A grande questão que surge com esse tema é que durante muito tempo a historiografia tradicional tratou da Guerra dos Emboabas simplesmente como um conflito que se enquadrava como uma revolta nativista, aquele tipo de revolta que opõe colonos brasileiros contra as autoridades portuguesas. Mas os estudos mais atuais sobre a história do Brasil acabam considerando a Guerra dos Emboabas como um conflito específico de uma disputa por terra, ouro e poder, onde o poder regional criava instrumentos para controlar a administração local e potencializar ainda mais seus lucros com a exploração do ouro mineiro. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse tema, já que ele promove uma reflexão muito ampla sobre a história do Brasil e sobre as guerras que ajudam a compreender a nossa própria história. Então, se você conseguiu ter essa visão mais ampla e mais dinâmica sobre um conflito e como ele se desdobra para a compreensão da nossa própria história, eu já fico feliz. Mas se você quiser aprofundar os seus estudos, vou deixar uma recomendação aqui: Desclassificados do Ouro, a Pobreza Mineira do século XVIII, uma obra de Laura de Melo Souza que é fundamental para compreender essa dinâmica e desfazer esse imaginário de que todo mundo que estava em Minas Gerais era rico. Na verdade, esse livro vai nos mostrar que essa riqueza toda que existia em Minas Gerais não permaneceu no Brasil e criou uma nova classe social, ou pelo menos novas condições para aquelas pessoas que lidavam com toda essa riqueza, mas que não detinham para si todo o poder e toda a opulência que esse ouro gerou e que enriqueceu outros países. É uma crítica, então, muito importante, e eu espero que, se você quiser ler, você consiga aprofundar ainda mais sua visão sobre esse tema, já que esse é um tema fantástico e que serve também para compreender a dinâmica da formação da sociedade brasileira. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, envie para um colega, para um professor, para alguém que visitou Minas Gerais recentemente, para alguém que conta as histórias de Minas Gerais e você se apropria desse conhecimento também. E se você quiser receber semanalmente os vídeos de história que eu deixo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, já que todas as semanas temos vídeos novos sobre história e sobre os mais diversos temas. E eu tenho certeza que um deles você vai gostar. Beleza? Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo e semana que vem voltarei com um novo tema. Beleza? Valeu!